Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar encerrando as temáticas referentes ao módulo em que a gente está, né? Na aula passada a gente falou sobre cromossomos, falou sobre a relação dos cromossomos e as síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, e hoje a gente vai tratar um pouco sobre tipos sanguíneos. Em relação aos tipos sanguíneos, como assim o professor tem relação com genética, né? Os nossos tipos sanguíneos existem a partir de um sistema chamado de sistema ABO, em que geneticamente são transmitidos de pai para filho. Se o seu pai é A, se sua mãe é B, se sua mãe é O, se seu pai é O, isso interfere em qual tipo sanguíneo você tem, e isso geneticamente, com interferência genética. Então, por exemplo, para um sistema ABO, que se baseia na presença ou na ausência das proteínas A ou B, a gente tem um sangue tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. O que determina o tipo sanguíneo representa a letra I. Então, todo tipo sanguíneo é representado pela letra I. Só que quando você tem sangue tipo A, você é Izão A. Quando você tem tipo sanguíneo tipo B, você é Izão B. Quando você tem um tipo sanguíneo tipo O, você é Izinho. Então, isso quer dizer que é uma relação de dominância. Quando você tem A, é dominante. B é dominante. O é recessivo. Nessa característica, a gente tem os seguintes cruzamentos. A gente tem que quando você é tipo A, quer dizer que sua genética é Izão A ou Izão A, Izinho, que Izinho é recessivo, ele não aparece. Já quando seu tipo de sangue é B, eu tenho Izão B ou Izão B, Izinho, porque o tipo Izinho não aparece. Quando eu tenho um tipo sanguíneo AB, é porque tem um gene Izão A e um gene Izão B, que como os dois são dominantes, nenhum esconde o outro e os dois aparecem. Então eu tenho sangue AB. E eu só consigo ter o tipo de sangue O se os meus dois genes forem Izinho. Se eu tiver algum gene Izão A ou B, ele não é mais tipo O. A partir dessas características e desse cruzamento, a gente tem que cada alelo dominante tem a informação para a formação de uma proteína que é localizada nas hemácias, enquanto o izinho não traz informação. Então, desse modo, pessoas que possuem o alelo isão A produzem nas suas hemácias proteínas que chamamos de A, que é um sangue tipo A. As que possuem o alelo isão B produzem uma proteína que chamamos de B. Então, se caracteriza pelo tipo sanguíneo B. Pessoas que possuem isão A e isão B são tipo sanguíneo AB. E quem não produz nenhuma dessas proteínas é chamado de O, porque tem na sua genética o izinho. Pessoas com sangue do tipo A produzem um segundo tipo de proteína chamada anticorpo, que reage à proteína B. Da mesma maneira que uma pessoa do tipo sanguíneo B cria um anticorpo contra a proteína A. E assim como pessoas do tipo O, elas produzem proteínas contra A e contra B. Por isso que no momento da compatibilidade da troca sanguínea, tipo, você está precisando de sangue em um hospital e você precisa de doação de sangue, você tem que saber qual tipo de sangue você pode receber, ou até mesmo se você quer doar, você precisa saber qual tipo de sangue você pode doar. E aqui tem a tabela, que a gente tem a seguinte característica. A gente tem que, se você é do grupo sanguíneo A, você pode receber A e O, porque você produz anticorpos contra B, não contra A e nem contra O. E você pode doar para quem tem A. Quem tem A e AB. O grupo sanguíneo B, você só pode receber de B e O, porque você só produz anticorpos contra A. E você pode doar para todos que tiverem B ou AB. Se você for AB, você pode receber de quem tem A e de quem tem B, porque você não produz anticorpos contra nenhum deles. Você pode receber qualquer sangue. Você já tem A e já tem B, e ninguém produz anticorpos contra O. Então você pode receber todos que têm A e todos que têm B e todos que têm O. Então você recebe de A, de B, de AB ou de O. E você pode doar apenas para a B. Por quê? Porque o A não recebe B e você é AB. B não recebe A e você é AB. E O não recebe nem A e nem B e você é AB. Então você só pode doar para você mesmo. E O, ao contrário de AB, ele doa para todos, porque ninguém tem anticorpos contra ele,
mas ele só recebe dele porque ele tem anticorpos contra todo mundo. Então, em relação a A, B e O, a gente tem as seguintes nomenclaturas, que AB é considerado receptor universal, porque ele recebe de todos, e O é o doador universal, porque ele doa para todos. E a mesma característica se dá ao contrário. AB, ele só doa para ele mesmo, e O só recebe dele mesmo. Continuando, existe outra característica dentro desse sistema, que é chamada do sistema RH, que foi descoberto em 1940 pelo cientista Landsteiner e sua equipe, e vendo através de um macaco uma proteína chamada de RH, porque o nome do macaco era Rhesus. Essa proteína está presente em aproximadamente 85% da população humana. Assim surgiu acrescentando no tipo sanguíneo o fator RH. Quando as pessoas têm o fator RH, ele é positivo, e quando elas não têm, elas são consideradas negativas. O RH positivo é dominante, o RH negativo é recessivo. Então uma pessoa ela pode ser A positivo, B positivo, AB positivo ou O positivo se tiver o fator RH. Ou ela pode ser A negativo, B negativo, AB negativo ou O negativo se não tiver o fator RH. E o fator RH, ele cria anticorpos contra ele também. Então, se você não tem, você cria anticorpos contra o RH e você não pode recebê-lo. Se você tem, não tem problema ser negativo, você receber de negativo. A partir disso, a gente encerra a nossa temática com engenharia genética e biotecnologia, que eu vou resumir de modo geral essa parte para vocês, que ela é um pouco complexa em relação ao conhecimento geral, mas ela é muito comum em conhecimento social. Por quê? Porque a genética, a de sequenciamento, a de genoma, ela trata muito sobre as características da sociedade, de como foram descobertas algumas coisas relacionadas a descobertas do DNA. Por exemplo, entre os projetos que estão desenvolvidos, pesquisadores brasileiros, há o sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa. Essa bactéria ataca as plantas cítricas, provocando uma doença conhecida como amarelinho. Os resultados têm ajudado pesquisadores a desenvolver técnicas para proteger esses cultivos. Então, um dos exemplos que existem no sequenciamento é a prevalência de frutas de boas, de qualidade, e até mesmo o desenvolvimento de produtos antitóxicos para proteger as plantas. Uma das formas deles fazerem isso é através da recombinação, em que eles pegam o gene de uma planta saudável e colocam em uma planta doente e vê se esse gene irá reagir de uma forma produtiva. Ou então, quando eles querem que o gene que a laranja ficou muito grande ou que o morango ficou muito grande, eles querem que todos os morangos e as laranjas sejam grandes. Então, ele pega um gene de tamanho daquele morango grande e coloca dentro da célula de um morango que ficou pequeno, para que as próximas gerações dele sejam de morangos grandes. Isso é chamado de melhoramento genético. Então, existem dentro da biotecnologia o melhoramento genético das plantas, também conhecidas como transgênicos. Os transgênicos, eles são frutos ou plantas que foram modificados geneticamente para serem melhores. Por exemplo, colocar o gene responsável pela produção da vitamina A da cenoura em outra planta, como a soja, e torná-la mais nutritiva. Isso é tornar uma soja com vitamina A, então tornar uma soja nutritiva, coisa que ela não era antes, não tinha essa vitamina. Isso é um organismo transgênico. Outra forma de tratar e falar sobre biotecnologia é quando se fala da clonagem, em que o primeiro organismo a ser clonado foi a ovelha Dolly, em 1996, onde eles pegaram uma ovelha doadora de citoplasma e uma ovelha doadora de núcleo, retiraram o núcleo dessa ovelha e colocaram as células dessa ovelha dentro deste óvulo. E aí clonaram a mesma estrutura DNA da ovelha mãe, clonaram em outro organismo para ele poder produzir e viver, né? Apenas foi como se fosse uma incubadora. E no nascimento nasceu a Dolly, que geneticamente era o clone da sua ovelha mãe. Ela tinha o mesmo DNA e as mesmas características da sua mãe. Foi a primeira clonagem existente. Mas ainda existem outras características de clonagem, que é as células tronco e a clonagem terapêutica,
que entra quando o núcleo de uma célula do paciente é inserido em um ovócito de uma doadora, que teve o seu núcleo removido, assim como o DOLE. E isso transfere depois para o organismo vivo para que ele comece a absorver as características que tinha naquela célula. Essa clonagem terapêutica é muito utilizada para pacientes que possuem leucemia, que é a doação da medula óssea. A medula óssea é responsável pela produção de células. Então, se você pegar uma célula saudável e colocar no organismo doente, aquela célula-tronco vai começar a produzir células saudáveis e tentar tornar aquele organismo saudável, assim como aquela célula. O desenvolvimento da genética abriu muitas possibilidades interessantes. No entanto, existem questões polêmicas que precisam ser debatidas abertamente com a sociedade, desde a criação de alimentos transgênicos até a manipulação de genes humanos. Por um lado, o conhecimento e a tecnologia em genética possibilitam não apenas a obtenção de variedades vegetais mais produtivas, nutritivas e resistentes, mas também a produção de medicamentos como a insulina e o hormônio de crescimento. Por outro lado, o uso dessas técnicas levanta questões éticas muito sérias. A produção de OGMs é controversa, que é organismos geneticamente modificados, pois ainda não foram devidamente avaliados os riscos potenciais desses organismos, tanto para os seres vivos como para os ecossistemas. A inserção ou a deleção de um gene em um organismo pode ter muitas consequências imprevistas em sua saúde, além de poder haver uma transferência desses novos genes em ambiente natural para o restante da população. Além disso, os organismos geneticamente modificados e os transgênicos são organismos patenteados pelas empresas que os elaboram. Para obtê-los, é necessário comprá-los de seus produtores. Por exemplo, empresas produtoras de plantas transgênicas resistentes a agrotóxicos também são as próprias produtoras desses agrotóxicos. Se por um lado os organismos geneticamente modificados são frutos de investimentos em muitas pesquisas, por outro, as patentes de organismos com altas produtividades e resistentes a pesticidas levam a uma série de complicações burocráticas e financeiras para pequenos produtores. Nisso, a partir dessa ideia que a gente falou, de todos a biotecnologia e a parte de organismos modificados, vocês vão responder agora as questões, vocês responderam na última aula, até a questão que fala sobre mitose, né, que foi a questão 3, e agora vocês vão responder a partir da questão 4 até a questão 10, que aí vai tratar sobre engenharia genética, organismos geneticamente modificados, um pouquinho do que a gente falou na aula anterior, certo? Apenas não, as únicas questões que vocês não vão responder, que vai estar indicando lá no formulário, são as de montagem de esquema. Vocês só vão responder as que estiverem disponíveis no formulário aqui embaixo. Então, como sempre, a nossa aula acaba por aqui, o formulário fica aqui embaixo, o link para ir para lá, o link do livro também, que é completo. E a gente encerra esse módulo a partir desses assuntos. E a gente inicia um módulo na aula que vem, começando um novo capítulo, continuando dessa ideia de genética, certo? Encerramos nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima aula.